Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, porque hoje saiu uma notícia de que Jorge Jesus estaria negociando para ser o técnico do Atlético a partir de 2023, insatisfeito com o mercado de transferências que o Fenerbahçe fez, não fez investimentos muito pesados, né? Isso deixou o Jorge Jesus frustrado, pelo que fala o Diário de Portugal, que não é uma mídia pequena, faz parte de uma imprensa bem confiável de lá, e com isso ele já estaria negociando com alguns clubes do Brasil, né? Eu imagino que o Jorge Jesus não queria vir para cá para treinar clubes de menor destaque, né? Ele com certeza vai querer um peixe grande, né? Se a gente for pegar os peixes grandes, né? Flamengo tem o Dorival, se ele perder todos os títulos, talvez ele seja demitido, mas eu ainda acho difícil demitir o Dorival. E o Palmeiras tem o Abel Ferreira, que não dá indícios de que vai sair. E a gente tem o Corinthians, que tem o Vitor Pereira, mas aí depende se o Vitor fica ou não, e se o Jorge Jesus compra esse desafio. E o Atlético Mineiro não tem definição de técnico para 2023. Vira meio que o destino óbvio de Jorge Jesus se ele vem para o Brasil. Exceto por um fato. É quase impossível disso acontecer porque não depende dele. Literalmente não depende dele, depende da boa vontade da diretoria do Atlético em ceder as exigências. E é uma diretoria que claramente esse ano opta pelo caminho mais fácil. Eles não estão ali, né, querendo contornar dificuldades, fazer um investimento pesado quando se trata de técnico. Tanto é que na hora de contratar técnico estrangeiro, não faltou sondagem. Sondaram Rui Vitória, sondaram Vitor Pereira, sondaram Carlos Carvalhal, sondaram o próprio Jorge Jesus, o primeiro nome a ser sondado, já vou falar mais sobre isso, né? E não contrataram eles, talvez pelo preço exigido e principalmente por esse negócio, essa palhaçada, essa pataquada lá da comissão permanente do clube, né? Eu acho isso tão frustrante, mas chegando lá, no final sobrou duas opções: o atual técnico do Botafogo, Luiz Castro, que treinava o Aldo Hali lá no Oriente Médio, e o Turco Mohamed, que estava desempregado, e quem eles contrataram? O Turco. O Turco não tem uma comissão técnica tão grande, então basicamente atendeu esses requisitos do Atlético e já teve declarações que ele não pediu essas exigências tão grandes de abrir mão de nossa comissão de técnica permanente, e soltaram na cara dura isso. Eu acho que esse foi sim o principal motivo de não irem atrás de um técnico melhor, que é o caso do Jorge Jesus. O Atlético é um time que não está disposto a se sacrificar muito para trazer alguém de mais qualidade. E a gente vê isso no mercado de transferências. Apesar de terem aproveitado uma boa oportunidade trazendo o Pavão, que o Cuca não usa, assim, eles estão contratando a custo zero, basicamente. Eles não estão pagando grandes taxas de transferência. Acho que a única transferência paga do Atlético Mineiro é o Fábio Gomes, entende? O Fábio Gomes pagaram acho que $1.800.000 para trazer o Fábio Gomes da Major League Soccer para cá, entende? E agora ele nem está mais no Atlético, emprestado para o Vasco. Então é uma situação que deixa o torcedor frustrado. E eu não consigo criar expectativas para o Jorge Jesus, não porque ele não aceitaria vir, porque eu acho que aí a torcida flamenguista lá falando, não, ele tem uma ligação muito forte com o nosso clube, ele não vai aceitar ir para um rival atual, entende, que é o Atlético, né? Assim, cara, eu não consigo entender de onde o flamenguista acha que o Jorge Jesus não aceitaria uma boa oportunidade de trabalho. É o cara que saiu do Benfica, em um mês estava treinando o Sport em Lisboa. Vocês acham mesmo que ele liga tanto assim para vínculos emocionais? Ele saiu do Benfica, se não o técnico mais vitorioso da história do clube, para ir treinar o maior rival. Na cara dura, entende? Ele nem estava assim se preocupando com isso. Não à toa, ele foi mal recebido na segunda passagem pela torcida, porque ele tinha treinado o Sport. Se fosse pelo retrospecto passado, ia ter bandeira do Jorge Jesus, todo mundo estaria chorando com o retorno dele, aplaudindo de pé. Mas como ele treinou o Sport, foi rival, né? E não foi só um trabalho qualquer no Sport, ele brigou pau a pau com o Benfica, teve rivalidade com o técnico do Benfica, o Rui Vitória, depois. Então, assim, não é simples, né, o que o Jorge Jesus fez. Então, acreditar que ele vai para o Atlético Mineiro não é difícil, sinceramente, mas como eu disse, depende da diretoria, e a gente tem que lembrar, como eu disse, a diretoria do Atlético negou o Jorge Jesus no início do ano. Quando o Cuca vai lá e vai embora, né, como sempre faz, né, porque ele estava esperando uma vaga da seleção abrir, ia ficar um ano fora, aí veio voltar para o Atlético só para atrapalhar mais a situação e enterrar a chance dele de ir para a seleção. A questão é, quando inicia o ano de 2022, né? Já estou adiantando, hein? Quando inicia o ano, o Jorge Jesus é o primeiro nome da lista, há negociações, a imprensa portuguesa noticia isso e as negociações não vão para frente. E eu acho que tudo isso foi culpa da diretoria do Atlético. Eu duvido que o Jorge Jesus ia negar um time que tinha sido atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, com um elenco bom e que talvez fosse dar a ele uma capacidade interessante de investimento para
assim, ficar alguns meses parados para ir para o Campeonato Turco? Vocês acham mesmo que o Jorge Jesus ia preferir isso? O Campeonato Turco, por mais que seja na Europa, não tem um grande prestígio assim, e talvez seja melhor treinar no Brasil, você tenha mais destaque treinando no Brasil do que propriamente o Campeonato Turco. Então, sinceramente, não entra na minha cabeça isso. Isso tem muito a ver com a diretoria do Atlético, que sempre procura o caminho mais fácil. Só olhar o Rodrigo Caetano como diretor de futebol. É bom negociando salário? Ok, todo mundo tem suas qualidades, mas o cara não saiu de BH para negociar com o técnico. Ele não foi em Portugal viajar, falar cara a cara, que isso sempre ajuda nas negociações. Que nada, ele ficou aqui, ficou lá no Skype, entende? Não dá para levar isso a sério. Eu acho que o Atlético Mineiro poderia ter a oportunidade de contratar o Marcelo Galhardo. Eu acho que talvez até surja essa oportunidade. Mas se o cara fizer muitas exigências, vão desistir, porque eles estão dispostos a abrir mão de qualidade para alcançar o caminho mais fácil. Isso tem sido a diretoria. Uma diretoria chata e que não vem conseguindo ali assumir um papel de liderança num momento difícil. Quando tá tudo ótimo, ok. Mas e no momento difícil? O Flamengo teve esse problema no passado. O Marcos Braz e o Bruno Spindler são péssimos diretores de futebol. Eles não sabem muito bem o que estão fazendo. Acertaram com o Dorival? Acertaram, mas foi um erro deles, entende? Porque eles erraram com o Domenech, erraram várias vezes ali com o Rogério Ceni como gerir a situação, erraram com o Paulo Souza, esses erraram com o Renato Gaúcho, entende? O clima nunca foi bom, ele sempre cedia a benesse de outros jogadores. É aquele negócio, quando um cara tá certo, os outros estão errados, esse é seu erro. Então, assim, esses caras também cometem os erros, mas pelo menos ainda são mais dedicados na hora de tentar consertar. E assim, cara, a diretoria do Atlético Mineiro tá mais importando, assim, pra fazer nota de repúdio do piada com bebedouro, Brasileirão de 37. Ah, cara, 37 não é Brasileirão. Pronto, falei isso, todos os meus do Atlético faço, não é Brasileirão, é perda de tempo, é uma palhaçada e coisa de gente à toa. Não precisa ficar pedindo a CBF pra falar que é tricampeão brasileiro, porque isso aí vai virar mais uma piada do que uma honraria pro clube, né? E assim, fato é que o Atlético Mineiro tá fazendo tendo esses rumores, tá falando que o empresário Jorge Jesus vai vir aqui no Brasil. Eu só digo uma coisa, não fiquem empolgados. Se acontecer, eu vou fazer uma promessa, porque eu tenho quase 99,9% de chance que isso não vai acontecer. Eu faço vídeo sem camisa. E digo mais, se o Galhardo for contratado, eu faço um vídeo sem camisa. Nem que seja nos 5 segundos aparecendo sem camisa, mas, cara, é porque eu tenho quase convicção. É mais fácil o Cuca renovar. É mais fácil lá em um Daí Helma renovar, ser contratado, porque eu tenho certeza, né? Não tô nem entrando no mérito assim, de qualidade. Eu não acho que o Daí é um técnico ruim, mas a questão é, eles aceitam mais fácil as condições de onde estão, reclamam menos, e pra diretoria cômoda isso é paraíso. Então, pra mim, eu duvido muito que eles vão atrás do Jorge Jesus, não porque é um bom técnico, muito melhor que o Sampaoli, muito melhor que o Cuca, muito melhor que o Daí, que Renato, entende? Eu tenho certeza que o Jorge Jesus vier para o Atlético Mineiro e pode fazer um trabalho muito bom, mas a questão é, eu duvido muito que a diretoria vai fazer esse tipo de aposta arriscada, não porque a torcida não ia gostar, acho que a torcida ia adorar. Pergunta pra alguém, você prefere o Cuca ou o Jorge Jesus? Por mais que você tenha uma ligação emocional com o Cuca, a maioria sabe que o Jorge Jesus é o melhor técnico, mas é aquele negócio, né? Cortar, fazer sacrifício não parece o papel da atual gestão do Atlético Mineiro nesse sentido. Então, pra mim vai ser um rumor esquecido com o tempo. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.